Bom, hoje eu quero falar sobre a história de um rapaz chamado David Heimer. E a história de vida dele nos ajuda a entender muito de uma ciência que, na minha opinião, a gente está apenas engateando até poder entender os pormenores detalhes do cérebro humano. E a história dele nos ajuda a entender não só a parte da ciência que a gente ainda tem para aprender, mas também a necessidade de seguir princípios éticos na hora de aplicar a ciência, seja a forma de aplicação. A gente tem que sempre se basear em princípios éticos, por mais que não pareça necessário ou que o pesquisador tenha certeza do que está fazendo naquele momento. Bom, o David ele nasceu em Winnipeg, no Canadá, em 1965, e ele é um de dois irmãos gêmeos, idênticos, e ele nasceu com o nome de Bruce, e o seu irmão idêntico era o Brian. E aos 6 meses de idade, a mãe percebeu que os dois irmãos demonstravam uma dificuldade anormal na hora de urinar e foram diagnosticados com fimose, que é um desenvolvimento exacerbado do prepúcio. E geralmente o procedimento utilizado é semelhante à circuncisão judaica, né? Um procedimento bastante corriqueiro e que raramente apresenta problemas, assim. Então, naquela época chamado Bruce, ele deu azar de que aconteceu algumas infelicidades no procedimento e ele teve boa parte do pênis destruído durante o procedimento cirúrgico. E após diversas tentativas infelizes naquela presente data, eles não tiveram sucesso em reconstruir o que foi perdido. E entre idas e vindas eles foram parar na mão do psicólogo John Money. Esse cara, ele já tinha desenvolvido uma certa fama na área acadêmica, se baseando na teoria que ele tinha naquela época de que o gênero, a sexualidade, ela não era inata. Ele acreditava que os humanos nasciam sexualmente neutros, e que era a criação, o ambiente, fatores ambientais que determinavam a sexualidade que ia de oposto absolutamente ao contrário das ideias do final do século XIX e início do século XX, onde se tinha uma ideia de determinismo genético, onde se acreditava que em todo comportamento, caráter e sexualidade, tudo estava definido nos genes. Já o John Money estava para o outro extremo, né? Ele pensava no extremo de que a genética não determinava absolutamente nada na personalidade do ser humano. E então, com pouco menos de 2 anos, o menino foi operado pela equipe do Hospital Johns Hopkins, liderados pelo John Money, porque eles convenceram a família de que seria o melhor caminho, no caso, retirar os testículos e que utilizando coisas como tratamento hormonal e principalmente criando o Bruce como uma menina, ele iria ter uma vida plena e saudável como menina, né? Era isso que o John Money acreditava naquele momento. Por John Money e sua equipe, o menino Bruce seria uma cobaia perfeita, né? Dadas as condições que ele se apresentava e o fato de ele ter um irmão gêmeo idêntico com a mesma carga genética, né? Então se percebe que havia um viés de que eles queriam confirmar as suas teorias às custas do menino que foi operado. A partir daí, o Brian passou a ser chamado de Brenda e passou a ser criado como uma menina, em todos os aspectos que a sociedade ocidental costuma tratar a menina: corte de cabelo, roupa, brinquedo. E assim foram se passando os anos e a Brenda foi acompanhada. E alguns aspectos encontrados ali confirmava a teoria do Dr. John Money, em alguns aspectos. Mas com o passar dos anos, apesar do que o Dr. John Money parecia tentar encobrir ou distorcer para concordar com aquilo que ele acreditava, alguns problemas aconteciam. A personalidade de Brenda não era
exatamente feminina, né? Ela tinha alguns traços de comportamento que lembram mais o comportamento de meninos, como a agressividade e principalmente a hiperatividade, que é mais comum em meninos, né? Ela não gostava de se vestir como menina, se incomodava, rasgava os babados dos vestidos, ela não se sentia bem se vestindo daquela forma. E aos poucos ela foi tendo cada vez mais dificuldade de relacionamento com as meninas da sua idade e ainda preferia brincar com os brinquedos de meninos. Vale considerar novamente que ela não fazia a menor ideia do que se passava. Mas isso ficou ainda mais triste quando o John Colapinto escreveu o primeiro relato, que depois gerou um livro, e ele contou algumas faces assim, ainda mais tristes dessa história, onde alguns psicólogos, psiquiatras que acompanharam Brenda detectaram que ele tinha muitos problemas de identidade consigo mesmo, não se reconhecia no espelho. Ela se imaginava no futuro como um rapaz forte, musculoso, e não como uma menina vaidosa, delicada, algo que esperavam dela naquela idade. E os problemas foram se agravando assim ao passar dos anos. E acredito eu que o John Money percebeu isso e ele tentou forçar tratamentos de comportamento em cima da Brenda, por exemplo, mostrando fotos de pessoas nuas, de pornografia, mas ele não só fez com a Brenda, como fez com o Brian, o irmão gêmeo de Brenda, na tentativa de, entre aspas bem grandes, educar sexualmente a Brenda, né? E isso aparentemente só piorou a situação. E lá pelos 13 anos de idade foi quando a Brenda já estava num estado psicológico muito abalado, apresentava pensamentos suicidas e o corpo dela apresentava certa masculinização, né? O organismo dela, num sistema de feedback, deu um jeito de converter estrogênio que ela tomava em testosterona. Isso só agravou o quadro, né? Que levou os pais a se desvincular do psicólogo John Money e partir para outras opiniões, e até que chegou ao ponto de que alguns psiquiatras já indicaram que a Brenda deveria parar de tomar medicação e que deveria ser contada a verdade para ela. E não demorou muito tempo que Brenda decidiu mudar de nome e assumir o seu gênero masculino, né? E aí se batizou de David, que é o nome que a gente vai usar agora em diante. As técnicas cirúrgicas facilitaram e o David pôde ter foi operado e pôde ter um pênis artificial ali. Obviamente ele seria infértil, né? Houve essa tentativa assim de reenquadrar ele no seu gênero masculino, voltou a tomar hormônios, mas no caso ali testosterona. E ele inclusive se casou. E em 1997 foi quando a história do David Heimer veio à tona, né, na primeira publicação do John Colapinto, que foi reproduzida na revista Rolling Stone. O longo histórico de abuso psicológico que esse rapaz passou, tanto pelo John Money e tanto quanto pelos seus colegas, pois ele sofreu muito bullying na escola. Ele tinha o apelido de menina das cavernas, né? Por causa do seu comportamento mais bruto, masculinizado. Isso levou que o David tivesse uma personalidade bastante depressiva na idade adulta, agravada por situações de vida pessoal. Ele se separou, ele perdeu o emprego, e o seu irmão, Brian, acabou morrendo de overdose. Então em 2004 o David tirou a própria vida com o uso de uma arma.
E o mais importante para mim nessa história é que ela deixou um legado muito, muito importante para a ciência e para a humanidade e ajudou a reforçar alguns pensamentos que geralmente são menos impactantes, porque a gente geralmente notícias e publicações com ideias mais extremas tendem a chamar mais atenção, e quando se tem ideias mais ponderadas sobre os assuntos, se tende a ser mais ignorado pela mídia, pela população em geral. Então, por exemplo, a gente atualmente há uma grande discussão em duas vertentes, onde temos ainda pessoas que acreditam que o gênero seja socialmente construído e chamam de opção sexual o gênero que a pessoa possui, que ela assume, né, e o comportamento sexual, e inclusive defendem coisas como a cura gay e etc, né, ou que comportamentos e coisas que a pessoa vai assistir ao longo da vida podem acabar definindo a sua orientação sexual. E isso fica no outro oposto que eu tinha falado, né, que a genética determina totalmente o comportamento, né. Mas, na verdade, se tu escolher uma dessas duas opções, provavelmente vai estar errado, porque o cérebro humano é muito complexo e, de fato, carregar todo o comportamento na carga genética seria impossível, seria uma sobrecarga gigante e, inclusive, desnecessária, já que uma das grandes qualidades do ser humano é a sua capacidade de adaptação, né? Uma das coisas que eu uso para defender isso é o fato de nossos bebês nascerem extremamente prematuros, digamos assim, no sentido de independência, mas porque isso dá em prol dele uma velocidade de aprendizado e uma plasticidade muito grande que vai facilitar com que ele seja um adulto bem estabelecido tanto na sociedade que ele vive como no ambiente que ele depende para viver. E os estudos mais recentes, e uma grande quantidade deles, inclusive muitos deles baseados em algumas doenças, onde, por exemplo, são meninas com cromossomo X e Y, aparência feminina, que tem, por exemplo, uma vagina que não dá em lugar nenhum, né? E aí se descobre que, na verdade, né, geneticamente é um menino, mas existe o receptor de testosterona, ignora a testosterona. E então a gente sabe hoje em dia que a base genética de alguém é o sexo feminino, e tu acaba se transformando, o menino acaba indo pro sexo masculino através de hormônios masculinizantes, principalmente a testosterona, que são produzidos ainda na fase intrauterina. Essa fase da intrauterina aparentemente é a mais importante. Isso inclusive vai gerar o alinhamento sináptico do cérebro, a organização estrutural do cérebro, que de fato é diferente entre homens e mulheres, vai acontecer nessa fase. Então, e isso é provado, por exemplo, por estudos que demonstram que um homem homossexual, ele tem um cérebro mais parecido com o de uma mulher heterossexual, e uma mulher homossexual tem um cérebro, uma organização neuronal mais parecida com a de um homem heterossexual, né? Então, usar o termo, hoje em dia, em 2018, usar o termo opção sexual é um erro, um erro teórico, um erro científico. A gente, de fato, vive uma realidade completamente diferente. E isso... então, basicamente, eu sei que é uma forma muito estúpida e grosseira de dizer, mas um homossexual, especialmente alguém que poderia se considerar um transgênero, é alguém que tem um corpo de um sexo e o cérebro de outro, né? E então toda forma de criticar a postura da pessoa e dizer que ela está errada, que ela precisa ser tratada, que ela tem problemas de caráter, por exemplo, que eu já ouvi várias vezes, isso é cruel e errado, né? Essa pessoa ela não escolheu. E a alegoria que eu mais uso assim para explicar para pessoas heterossexuais quando elas estão, principalmente quem ainda não compreende esse assunto, é o seguinte: todo heterossexual, tirando casos infelizes, ninguém disse para ele qual seria a sua orientação. Simplesmente, em um dia da sua vida,
Tu acorda e tu tá gostando de menino ou de menina. Ninguém te diz nada, ninguém te diz qual vai ser o teu gosto físico ou o padrão, né? Claro, tudo tem influências culturais, então é algo que eu sempre costumo dizer para meus alunos. A melhor resposta para a maioria das perguntas começa com depende.